alunos do PIBID que vão apresentar alguma experiência, alguma explicação, alguma aula para vocês. Fiquem bastante atentos, porque é dessa explicação que sai a pergunta para a gincana, tá? Cada fase da gincana vocês vão recebendo um selo das equipes. Cada equipe tem uma determinada cor, mas essa cor não influencia em nada, tá? Vocês vão guardando muito bem isso, porque isso aqui vai ser a contagem de pontos no final, tá bom? Tá bom. Elege alguém aí para guardar com muito carinho tudo isso, certo? Tá bom. Isso está cada uma equipe. Nós temos aqui, gente. Nós vamos sortear. Nós vamos ter a equipe Newton, a equipe Galileu e a equipe Einstein, tá? Nós vamos fazer um sorteio. Nós temos aqui hoje a Andreia, pra quem não lembra o nome deles, né? Ah, eu vi ela virada. A Laís. Temos a Laís também. A Mir, dá um tchauzinho. Jean, Mariana, Nicole, o cinegrafista Fabrício. Ali atrás o Thales. O Caio. Todo mundo conhece o Caio, né? Ali, sonoplastia, Shirley. Andréa, já falei, Juliana, Tiago e o coordenador da Federal. É o coordenador do PIBID, o professor Lúcio. Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Espera aí, não vem aqui, gente. Vamos pegar a Einstein, Galileu e Newton. Que é uma parte da cinemática. Eu vou explicar sobre o movimento retilíneo uniforme. E para isso, eu tenho um aparato aqui que funciona como uma pista. E essa parte, não sei se todo mundo consegue ver. Eu vou pedir para um representante de cada grupo vir aqui para dar uma olhada. Vou ver a distância. Bom, eu já mostrei para eles como funciona a pista e eu vou explicar para vocês como que é o movimento retilíneo uniforme. Bom, eu vou explicar em partes junto com o nome, o que é movimento, o que é retilíneo e o que é uniforme. Movimento. O movimento é uma variação espacial de um objeto em relação a um referencial. Por exemplo, eu estou andando aqui, estou dando uns passos. Então, em relação ao chão, eu estou fazendo um movimento, certo? De um lado para o outro. Ok? E o que é retilíneo? Retilíneo é uma trajetória reta, como o próprio nome diz. Ok? Então, movimento é uma movimentação espacial e retilíneo é uma trajetória reta. E por que do nome ser uniforme? É assim, no movimento retilíneo uniforme, ele é caracterizado pela uniformidade de espaços em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, eu estou andando 10 metros. Em 10 metros eu ando, 5 segundos, por exemplo. Em 10 metros eu estou andando 5 segundos. Em 20 metros eu vou andar o mesmo tempo, certo? Do 10 para o 20 eu vou andar o mesmo tempo. Então, do 0 até o 10 eu vou andar 5 segundos. Do 10 até o 20 eu vou andar 5 segundos. Isso significa que a uniformidade da distância com o tempo. E aqui tem uma fórmula para representar isso. É importante frisar que no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante. Por que ela é constante? Porque devido a essa uniformidade do espaço e do tempo, a gente sabe que a velocidade não vai ter nenhuma aceleração nesse período, certo? Bom dia. Bom dia. Praticamente todo mundo aqui trouxe um experimento, eu também trouxe um experimento, mas não é um experimento possível de ser feito, é mais um experimento mental. Experimento mental.
Basicamente porque ele é impossível de ser feito. Então a questão que eu tenho para vocês é: o que aconteceria com um objeto em queda livre em um poço que passa pelo centro da Terra? Então, para vocês poderem dar a resposta que eu estou procurando, primeiro a gente precisa criar um cenário possível para essa resposta ser dada, porque de caso contrário isso é impossível. A gente tem que assumir algumas coisas para isso poder funcionar. Primeiro, o nosso poço que vai atravessar a Terra ele tem que ir de polo a polo, porque dessa forma, quando a Terra girar, você não vai bater contra os poços, contra as paredes do poço. Dessa forma o objeto cai reto, cai direto. Segundo, dentro do poço não pode ter ar, porque se tiver ar, o ar vai frear o objeto e a gente não quer que nenhuma causa externa atue no nosso experimento, a gente quer só que a gravidade atue. Terceiro, ao longo de toda a Terra, a densidade dela tem que ser constante. Se for perto do centro, se for mais perto da borda, mas tem que ser dentro da Terra, é sempre a mesma densidade. Dessa forma, a aceleração da gravidade ela vai cair até o centro da Terra, percorrer o raio da Terra, ela vai cair de forma linear. E quarto, desconsidere a temperatura do centro da Terra. É tudo frio. Então, eu tenho 4 alternativas para vocês. A partir das alternativas a partir das questões, denunciadas alternativas e do que eu estou passando para vocês, mais o conhecimento que vocês tiveram no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu acho que vai ser o suficiente para vocês entenderem. E essa é a letra A. O objeto irá cair, você jogou o objeto no poço. O objeto irá cair até o centro da Terra e ali ficará parado, depois a atração gravitacional daquele ponto é tão intensa que o objeto não é capaz de se mover adiante, ainda que esteja se deslocando em altíssima velocidade. Alternativa B. O objeto irá cair até o centro da Terra e continuará acelerando até o outro extremo do poço. No entanto, essa velocidade será tão grande que ele continuará o movimento para fora do poço e eventualmente se perderá no espaço. Alternativa C. O objeto irá cair até o centro da Terra e passará por aquele ponto na velocidade elevada, mas aos poucos será desacelerado pela gravidade que agora o puxa no sentido oposto ao seu movimento. Então o objeto irá eventualmente atingir o outro extremo do poço e voltará a cair novamente. Um movimento de vai e vem eterno. Letra B. O objeto irá cair até o centro da Terra e continuará a se deslocar um pouco além daquele ponto, pois sua velocidade é muito grande, mas não o suficiente para romper com a intensa atração gravitacional da Terra. Passa o próximo slide. Aqui tem todas as alternativas A, B, C, D. Gente, como essa... Atenção, gente! Atenção aqui, a mesma questão dos 3 grupos, eles só vão mostrar ao mesmo tempo, tá bom? No já, hein? No já. Separa a plaquinha. Tem que levantar as plaquinhas todas ao mesmo tempo, no já, hein? Vamos lá? Todo mundo? 1, 2, 3, já! Todos. Bom dia a todos. Bom dia. Como é que vocês estão? Hoje eu falo um pouquinho sobre a resistência do ar. Eu acredito que vocês já ouviram falar disso, ou talvez já tenham trabalhado com isso em algum exercício. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês lembram, o que vocês sabem sobre ela. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Geralmente, nesses exercícios de ensino médio, sempre fala lá, calcule não sei o que e despreze a resistência do ar. Alguém já viu alguma coisa desse tipo? Ano passado, todos. Mas isso você só consegue fazer quando você quer criar uma situação. Por exemplo, no exemplo do Jean, que ele considerou a resistência do ar para que o movimento ele não desacelerasse. Só que na vida real isso não acontece. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Eu tenho essas 2 garrafinhas aqui. Uma ela está mais ou menos cheia e a outra ela não tem nada. Se eu soltasse elas daqui de cima, qual vocês acham que cairia primeiro? Essa daqui? Chega. Vocês conseguem entender aí? Como é que elas caíram? Juntas.
Alguém quer fazer o teste de vir aqui? Nesse caso, a gente pode dizer que a resistência do ar não foi forte o suficiente para que houvesse alguma alteração entre os dois sistemas. Agora eu tenho uma outra situação. Eu tenho esses dois bonequinhos aqui. Qual é o seu nome? Nathalie. A Nathalie, ela me convidou para pular de um avião. Ela é muito louca, ela adora fazer essas coisas. Essa é a Nathalie. Esse sou eu. Só que eu desconheço a resistência do ar. Eu falo, a resistência do ar a gente despreza. Então, quando a gente foi saltar do avião, como a Nathalie é muito esperta, ela levou um paraquedas. Eu entendo disso, eu não levei. E depois da data ele Essa é a Nathalie e esse sou eu. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, soltar os dois ao mesmo tempo. A gente vai ver o que acontece. Agora, qual vocês acham que vai cair primeiro? Nossa, Clara, você acelera? Cai assim. Paraquedas, Espero que os paraquedas funcionem, né? No caso, eu morri. A Nathalie já continuou viva. Mas, chegando finalmente ao tema da apresentação, o que faz com que a Nathalie consiga chegar ao solo depois de mim e o principal, né, bem, é a resistência do ar. Como que a resistência do ar funciona? Um exemplo, um jeito bom de explicar, sabe quando vocês vão pra piscina ou pra praia, entram na água, e vocês geralmente tentam andar, só que vocês precisam fazer um esforço para andar. O que acontece? Quando vocês estão andando, vocês precisam, o corpo de vocês precisa primeiro empurrar essa água, tirar essa água da frente, para que vocês consigam fazer o movimento normalmente. Porém, quando você faz isso, você desacelera. Geralmente, se tentar dar um soco embaixo d'água, sempre sai muito mais lento. E é o que acontece aqui também. Essa superfície do paraquedas, quando ela está caindo, embaixo dela tem ar. E esse ar faz com que o movimento desacelere. Essa superfície aqui faz com que o movimento ele seja devagarzinho. Isso faz com que o paraquedista ele consiga pular e chegar bem. Então a resistência do ar não é uma grandeza que deve ser desprezada. Ela é muito importante e se não fosse por ela não existiria coisas como o avião, por exemplo, o próprio paraquedismo. Um outro exemplo que eu gostaria de dar suponhamos que o paraquedas da Nathalie ele falha. Falhou, aconteceu, essas coisas acontecem. Qual que é a posição correta para que a Nathalie chegasse ao solo com uma velocidade não tão grande? Isso lê pra eles, é melhor. O Thales vai ler da equipe Einstein. Então vamos lá, a questão para o cálculo o melhor desempenho possível, maior ou menor, justifique. A resposta do time deles foi maior. A superfície em contato com o ar é menor, pois aumenta a aerodinâmica do carro. É menor, deve ser menor. Nossa, escreveram errado. O que vale tá escrito. Ô, vê se eu tenho. O que tá escrito? Bom, enquanto eles resolvem os problemas técnicos, eu vou ler as respostas. A resposta de Milton. Era o que estava escrito, né, gente? O que estava escrito? É que ele tinha saído do bloco já. Só procurando. A resposta do time Newton foi: tem que ser menor porque tem menos atrito.
Essa foi a resposta deles. E a resposta Galileu? de Miguel Galileu é: a parte frontal deverá ser menor, pois o atrito com o ar também será menor. E a resposta, novamente, deles: menor, a superfície em contato com o ar é menor, pois aumenta a aerodinâmica do carro. E aí? Oi, gente. Ai, Ana, agora é direito. Ó, o assunto que eu vou abordar é energia. Vou falar sobre energia. Gente, galera, vocês já viram uma bomba de palitos? Nunca viram? Já? Bom, enfim, eu vou mostrar uma bomba de palitos aqui hoje pra vocês. Eu usei aqui palito de fazer depilação, aqueles que a gente usa no médico, porque ele é mais flexível, tá vendo? E é importante ele ser flexível, porque quando a gente vai fazer a montagem, eu vou colocando um em cima do outro. Conforme eu vou montando, ele tem que dar uma flexionada nas pontinhas, certo? Se eu usasse palito de sorvete, ele é mais rígido, ele não é tão flexível quanto esse aqui. Então não ia dar muito certo, porque ele poderia quebrar e aí não ia dar o efeito que a gente quer que aconteça. Aí tá, você vai seguir isso aqui e monta esse aqui. Eu usei cerca de uns 200 palitos para fazer esse aqui. Mas se vocês tiverem interesse de ver, no YouTube tem uns vídeos muito legais com tipo 15 a 20 mil palitos e tipo, é muito legal mesmo. Alguém quer soltar a bomba? Então eu coloquei essas 3 alternativas aqui, eu não sei se dá pra ler, mas eu vou ler pra vocês. A. Energia cinética. Uma vez que, quando o gatilho é liberado, os palitos são arremessados com uma velocidade devido a tal energia armazenada, liberada quando os palitos voltam à sua posição inicial. Alternativa B. Energia potencial elástica. Uma vez que, ao envergar os palitos, esses funcionam como uma mola que armazena esse tipo de energia, que é liberada e transformada em movimento, empurrando todos os palitos quando estes retornam à sua posição inicial. Alternativa C. Energia potencial gravitacional. Uma vez que, ao retornarem à sua posição inicial, os palitos se movimentam no ar e são atraídos para a Terra devido a essa energia armazenada. Vocês três, eu ajudei no outro então algumas pessoas devem me conhecer. Enfim, meu experimento chama a vela que faz a água subir. Ok, eu não pensei, eu pensei em alguma coisa mais atrativa, mas esse foi o nome que eu arranjei, gente. Então, o que acontece? Eu vou fazer primeiro o experimento para vocês. Aqui tem 3 mesas, eu vou fazer para os 3 grupos, então os grupos podem se organizar aqui para ver se eu não faço tumulto, por favor. Um de cada grupo, né? Também, né? Um de cada grupo. Aí ele conta. Vem um de cada grupo. Mas eu acho que fica fácil para vocês verem uma delas. A pergunta que eu vou fazer a pergunta logo em seguida que eu fizer o experimento. Depois da pergunta, eu explico o que realmente aconteceu. Tá pegando fogo, bicho! Vamos começar a rezar. Acho que foi nada. Espera um pouquinho. Atenção. Preparar. Vai passar. Uau! É água com Quanto sobe depende do jeito que você colocou. Gente do céu. Então, o quanto sobe de água depende muito do jeito que você colocou. Se você demorou um pouquinho mais, se você demorou menos, depende só do jeito que você colocou. Ó, aquele ali cobriu a
a vela. Então a água subiu e tipo, tudo. Esse aqui cobriu um pouco menos, esse um pouquinho mais. Vocês perceberam quando foi que a água começou a subir? Isso é crucial para responder a pergunta. Quando que a água realmente começou a subir? Vocês querem que eu faça? A pergunta é essa. A pergunta... A água subiu para dentro do copo, por quê? Aí são 5 alternativas. A. Ele ocupou o lugar do oxigênio que foi consumido pela vela. Ou seja, ela queimou o oxigênio e a água subiu, ocupando o lugar do oxigênio. A segunda, os gases no interior do copo comprimiram por causa da diminuição da temperatura que vinha da vela. Então, assim, quando a vela apagou, a temperatura diminuiu porque não tinha mais fogo, então o ar comprimiu e subiu a água. A C, o volume do ar dentro do copo aumentou. Então, quando a vela acendeu, quando os líquidos subiram, o volume do ar que está aqui dentro dessa parte, ele aumentou. A D, a temperatura de dentro do copo aumentou, por isso que a água subiu. Ou a E, o formato do copo propiciou o acontecimento do fenômeno. Então, nesse formato de copo, o fenômeno acontece. Se eu usar algum outro, não vai acontecer. Então são essas 5 alternativas, você escolhe uma delas. Acabou o tempo. Vocês viram as plaquinhas, hein? Ó, no chá, hein? No chá. Sentado, gente. 1, 2, 3, já. Plaquinha. Beleza. Qual que é, Nicole? A resposta é a B. Gente, por favor, atenção. Tudo bem com vocês? Já acompanho as 3 salas há um tempinho. Então, vamos lá. Pode passar. Gente, qual o conteúdo que vocês começaram a ver esse ano? Temperatura e calor. Então, vocês sabem qual a diferença de temperatura e calor? Vamos lá. Gente, vocês já estudaram isso esse ano? Vai, vamos ver. Alguém lembra? Temperatura na agitação. Isso. Calor é o quê? Uma grandeza física. Isso. Tá certo. E como a gente mede temperatura? Termômetro. Certo? Termômetro foi feito para medir temperatura. E o calor? O que é o calor? Eu tô ouvindo a palavra aí. Pode falar mais alto. Acho que foi uma voz feminina falando. Eu ouvi alguém falando transferência de energia. Então, gente, o calor, eu ouvi falar mais assim. Então, o calor é a transferência de energia devido à diferença de temperatura e sempre vai do corpo mais quente para o mais frio até eles atingirem o equilíbrio térmico, certo? Então, o experimento que eu vou fazer é das 3 bacias. No que é? Aqui eu tenho uma bacia com água mais quente, uma temperatura ambiente e uma com gelo, certo? Pode passar. Vocês vão responder a pergunta antes de fazer e depois vem uma pessoa de cada grupo fazer. Comprovar. Então, pode fazer. Então, se eu colocar... Ei, não vale. Bom, Eu não vi. então espera, tudo bem. Vocês vão acertar. Então, se a gente colocar a mão na água quente e depois na água temperatura ambiente, como vocês já viram que apareceu, pode passar. Já apareceu. Então, a sensação vai ser de frio, certo? Agora a próxima. Agora essa vocês vão ter que ir na raça. Agora, se colocar a mão na água fria e depois na água temperatura ambiente, qual vai ser a sensação? Tempo. 2, 3. Já! Levanta a plaquinha. Aí, demorou! Certo? Certo?
Agora pode por essa. Mais quente, certo? Eu sei que a gente chama panela de papel, tá? Conhecimento de demonstração. Bom, enfim, a gente tem esse sistema aqui que tem um pouco de água aqui nessa panela, nessa caixinha de papel, né? Só que aí eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tirar essa água dessa caixinha. Só que eu não posso tocar na caixinha. Como que eu vou fazer para tirar essa água? Vocês lembram que a Fernanda já ensinou para vocês, né? Que a água ela tem vários estados, tem 3 estados diferentes, tá? Dependendo da energia que ela recebe. Ela pode ser no estado físico, gasoso ou no estado sólido. E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. De qual forma a gente pode retirar a água de dentro dessa caixinha sem tocá-la? Aí vocês têm 2 minutos para me responder. Perdão, porque estava pensando pra outra lá. Perdão. É hora do paraquedas. Atenção, resposta! Como que a gente faz para tirar a água da caixinha sem... Silêncio, gente! A gente desce a água até as 3 pessoas responderam corretamente, então os 3 times têm um ponto. Escolhe aí, gente. Entregue a resposta, pensa, gente. Agora tem vocês têm mais 2 minutinhos para pensar na resposta. 2, 3, já! Raquinha! Ai, que Pessoal, vocês, eu acho que eu amo muito vocês. Porque imagina vindo Jabaquara com essa caixa dentro do ônibus. Parabéns, Tá? Então isso foi por vocês. O que eu fiz foi uma câmera escura. A gente tá aqui por você. O que eu fiz foi uma câmera escura. O que é essa câmera escura aqui? Ela é uma caixa. De um lado eu coloquei papel vegetal e do outro tem um buraquinho. Eu já fiz. Todo mundo já conhece? Professor Roberto. E agora? Ah, é verdade. Só que o legal pra ver vocês vão... E o que eu fiz nessa daqui, eu só coloquei uma lente de uma lupa pra melhorar a imagem. Não dá pra tirar selfie, mas vai ficar passando por aí. Outra. É um momento, né? Pode passar. Aí eu gostaria de saber, a câmera escura é um aparato simples que pode demonstrar um efeito muito interessante da luz. O que se espera que ocorra com a imagem formada no anteparo, que seria o papel vegetal? A. Imagem ampliada do objeto. B. Imagem invertida do objeto. C. Imagem normal do objeto. Ou letra D. Não haverá imagem. Tempo. Fechar o olho. Aqui não haverá imagem. Não sei. Tempo. Tá muito fácil. Só mandar um pouco. Todo mundo.
utilizar... Vamos ver se vai entrar. Você tem que... Mano, olha só o tamanho do buraco. Não vou pôr ficha de memória na cabeça. E aqui dentro tem um papel branco. E ia acontecer a mesma coisa que está acontecendo nesse papel vegetal. Por quê? Tem um orifício aqui desse lado. Ou um orifício desse lado. E onde tiver luz, a luz vai entrar aqui dentro. Eu fiz em casa muito da hora quando eu olhei pra lâmpada, porque dava pra ver a lâmpada certinho. E é um bagulho muito estranho, mano. Agora, aí qual que seria a explicação disso? Alguém tem mais ou menos uma noção, assim? É estranho. Mas o que a gente vai precisar assumir aqui? Que a luz, ela se movimenta em linha reta. Mas é estranho, né? Porque quando a gente acende a luz da sala, a sala parece que fica acesa tudo ao mesmo tempo. Mas, vamos assumir... Aí o que vai acontecer? Você vai assumir que raios estão saindo da fonte de luz e vão passar pelo orifício. Ou seja, as linhas que se seguem acabam formando uma imagem no separo invertida. Olha que interessante isso. Alguém já tinha visto alguma coisa assim? Aqui? Não. Sim. Da hora, né? Agora, a última pergunta valendo um selinho de papel. Os princípios que regem. A pergunta, gente, atenção. Os princípios que regem a câmara escura também estão presentes nos seguintes itens. Letra A. Câmera fotográfica e panela de pressão. É a B de batom. Letra B. Reflexo de uma pessoa na água e o olho humano. Letra C. Olho humano e a panela de pressão. Letra D. Câmera fotográfica e o olho humano. Tempo. Vai passar, pode passar. Resposta B! E aí, pessoal, qual seria a explicação para isso? Olha que
A luz entra e no nosso cristalino, olha que bonito, né? Ela passa pelo cristalino e na retina forma a imagem de cabeça para baixo. Só que o nosso cérebro, como é inteligente, inverte a imagem. A mesma coisa nas câmeras fotográficas. A luz entra e no filme, não sei se é da época de vocês, ou nas câmeras digitais, o que acontece? Quando a luz incide, ela incide num aparato que é sensível à luz e converte em imagem digital. O bagulho é louco. Uma coisa que é legal de lembrar é que essa câmera foca. Eu não sei se alguém pegou essa e não dava pra ver direito a imagem. Era só ajustar a lente aqui, como se fosse uma câmera normal mesmo. O bagulho é louco, né, mano? E a mesma coisa acontece na lupa. Alguém já matou formiga com a lupa? Já, mó legal. É muito cruel isso. Mas o que acontece? Você vê que os raios, eles parecem que estão indo só numa direção? Ou seja, parece que a luz realmente está andando em linha reta quando ela passa pela lente. E é por isso que a gente consegue um pouco melhor nas câmeras que tem lente. Da hora isso, né, mano? Bom, meu nome é Caio, o pessoal do segundo C eu não acompanho. Eu trouxe um experimento para vocês. É sobre luz. Eu tenho aqui uma garrafa cheia d'água, tem um furo, eu vou abrir ele depois, e um laser. Igual desse que está no teto aqui. Quando eu passo o laser pela garrafa, ele continua em linha reta, tá vendo? Vocês conseguem ver? Ó. Ele continua aqui. Que da hora. Não precisa. Quando eu abrir o buraco e a água começar a verter, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, essa é a primeira pergunta. Ela vai continuar em linha reta, a luz do laser vai acompanhar o fluxo de água, ou ela vai se decompor em várias cores? Tempo. 3, já! Tá certo? Todo mundo igual. Eu também pensei no segundo. Ai, que legal! Ai, meu Deus do céu, passa. É mágica! Aí, ó. Mas foi. Gente, mas por que a gente não tá? Tá no massa com a bandeja. Então, por que a gente consegue perceber o ambiente dessa maneira? A gente tem a reflexão total, que é, não sei, o espelho, por exemplo, é uma reflexão total. A reflexão difusa, quando a superfície irregular ou então a mesma mesa. A luz bate aqui, mas ela não volta na mesma direção que no espelho, ela volta em várias direções diferentes. A gente tem a refração, que é quando a gente coloca uma colher dentro de um copo, de uma caneca, e a gente vê ela quebrada daquela maneira. O que acontece? A luz chega numa velocidade, que é a velocidade que ela viaja no ar. Quando ela chega na água, ela muda de velocidade. Quando ela muda de velocidade, ela muda de ângulo também. Isso faz a gente perceber as coisas um pouco distorcidas. E a absorção, a luz incide em cima de algo e ela absorve essa luz. Por exemplo, a cortina, ela é verde por quê? Ela está recebendo luz branca. Ela reflete só o verde. Todos os outros comprimentos de onda, ela absorve para ela. E a gente acaba só vendo o verde. Então, a última pergunta seria: qual o fenômeno desses que eu citei é responsável por essa curva que a luz faz no fluxo de água? 3, já! Vaquinhas! E aí, a resposta?
mundo, né? E agora, será que eu vou isso? Continuando. A gente vai dar 5 pontos para quem conseguir justificar por que a reflexão, o que acontece aqui no fluxo de água que faz a água fazer a curva. Tempo. Pode escrever no celular. Peraí que eu vou pra batalha e já volto. Agora vai ter aquela reunião dele. Aí depois vai fazer o jogo. Sessão secreta. Senta. Sessão secreta. Deixa eu dar uma olhada. Bom, gente, a gente leu as respostas aqui, a mais perto. Estão todas um pouco certas, mas a mais correta está desse Fernando! Bom, gente, vamos lá, ó. Ó, gente, ó. Atenção! Atenção, galera! Essa demonstração, ela simula um pouco de como funciona a fibra ótica, que leva internet, TV a cabo. O que realmente acontece? Ela não faz uma curva, de verdade. Ela vai sempre reto. Só que ela vai rebatendo na parte interna da água, dependendo do ângulo como ela incide no fluxo de água, ela rebate até sair na ponta. Ela não faz uma curva de verdade. E é isso. Calma, pra equipe vai ter